Em outubro de 1968, a cantora Cass Elliot estava prestes a fazer sua estreia solo no Caesars Palace, em Las Vegas. O contrato era incomum e, sem dúvida, muito lucrativo. A mulher faria 12 shows por noite durante 3 semanas, recebendo uma quantia de $40 mil por semana. Porém, seu incrível talento vocal aparentava ser insuficiente. Apesar de ser uma artista excepcional, as críticas sobre sua aparência física haviam minado sua confiança e a afetavam profundamente. Tanto que ela se submetia a dietas absolutamente restritivas. Quão restritivas? Bem, alguns a obrigavam até mesmo a jejuar mais de 4 dias por semana. A última delas, voltada para provocar uma grande perda de peso antes de sua apresentação em Las Vegas, fez com que ela perdesse cerca de 50 quilos em 6 meses. No entanto, o regime desumano fez com que ela acabasse internada com uma úlcera estomacal e problemas na garganta. Essas condições foram tratadas com uma ingestão contínua de leite e creme, o que fez com que ela recuperasse mais da metade dos quilos perdidos. Esses desequilíbrios claramente prejudicavam sua saúde. Mesmo durante o tão aguardado show em Las Vegas, pôde-se vê-la tristemente desorientada e vomitando sangue, o que a levou a cancelar a turnê posterior. Com o passar do tempo, a artista continuaria aflita com seu físico, pressionada pelas implacáveis expectativas de beleza impostas pela indústria e pela sociedade. Na verdade, aqueles vômitos com sangue e os desmaios começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Em 1974, ela chegaria a desabar. Desmaiada no estúdio de televisão do The Tonight Show, estrelado por Johnny Carson, ela teve que cancelar sua aparição na televisão para ser levada a um hospital. Mas a vocalista minimizou depois o incidente. Segundo ela, tratava-se de um simples cansaço. Em julho desse mesmo ano, no auge de sua carreira solo, uma Cass Elliot, de 32 anos, apresentou 2 semanas de shows com ingressos completamente esgotados no icônico London Palladium, do Reino Unido. Após o show do dia 27, ela ligou para sua ex-companheira de banda em The Mamas and the Papas, Michelle Phillips. Queria expressar sua emoção pelas grandes ovações que havia recebido naquela mesma noite. Ninguém imaginava que 24 horas depois, essa felicidade seria substituída por uma dor profunda. Mas não vamos nos adiantar. Como foi a carreira de Cass Elliot e quais dificuldades ela teve que enfrentar? É verdade que, devido ao seu sobrepeso, não queriam que ela entrasse para The Mamas and the Papas? Por que dizem que ela morreu engasgada com um sanduíche de presunto e quais foram as verdadeiras razões por trás da morte dela? É verdade que o apartamento onde ela morreu é considerado amaldiçoado? Para responder essas perguntas, precisamos voltar ao dia 29 de julho de 1974, quando ela morreu. Mama Cass. Ellen Naomi Cohen nasceu em 19 de setembro de 1941 em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Na tenra idade de 6 anos, ela sofreu um surto de micose, uma infecção de pele causada por fungos. Como sua mãe estava grávida e o risco de contágio era muito alto, a família decidiu enviá-la para a casa dos avós. Lá, Ellen começou a passar seus dias enquanto se recuperava da doença. Lá, ela também viveu uma experiência típica das crianças que recebem o carinho dos avós. Eles a enchiam de comida. Embora esse gesto, como costuma acontecer, tenha sido bem intencionado, a realidade é que a pequena Ellen logo foi profundamente afetada por isso. Foi então que ela começou sua batalha contra o excesso de peso. Ela voltou pouco tempo depois para a casa dos pais, tendo ganhado alguns quilos durante sua época no ensino médio. Os médicos chegaram até a receitar dexedrina, uma anfetamina que naquela época era usada para suprimir o apetite e, consequentemente, provocar perda de peso. Foi nessa época que ela começou a desenvolver seu lado artístico. Sua voz se destacava, e sua paixão pela atuação a levava a participar com entusiasmo das peças teatrais da escola. Apesar de seu talento permanecer oculto diante de uma realidade triste, Ellen enfrentava críticas devido ao seu físico, o que a deixava desconfortável. Embora nos bastidores ensinasse seus colegas a cantar, dançar e se apresentar, Cancy nunca era ela quem subia ao palco, com medo de ser julgada por sua aparência. Naquela época, ela adotou um apelido que a acompanharia pelo resto da vida, Cass, em homenagem à atriz Peggy Cass. Após concluir seus estudos, ela acrescentou ao seu novo nome, mais um em homenagem a um amigo que havia falecido em um acidente de carro, Elliot. Dessa forma, Ellen Cullen passaria a ser chamada de Cass Elliot. Cass Elliot, diferente de Ellen Cullen. Ela se sentia mais confiante.
Pelo menos o suficiente para deixar sua casa em Maryland e se mudar para Nova York, onde pretendia fazer testes para papéis profissionais em musicais. Ela fez um acordo com os pais. Se ela não tivesse sucesso com sua música em 5 anos, voltaria para casa para estudar uma carreira considerada mais respeitável, como medicina. Mas sua determinação era implacável. Como ela costumava repetir, estava totalmente convencida de que se tornaria a gorda mais famosa que já existiu. Aos 21 anos, Cass conseguiu um papel na companhia itinerante de The Music Man. E embora competisse pelo papel de Miss Marmerstein na peça I Can Get It For Your Wholesale, acabou sendo superada por outra estrela em ascensão, Barbra Streisand. Visivelmente decepcionada na época, Elliot chegou a confessar a uma amiga próxima que parecia não haver muitos papéis para uma garota ingênua de 90 quilos. Mas algo em particular estava em alta no Greenwich Village, em Nova York, um famoso bairro de Manhattan conhecido por seu ambiente boêmio, artístico e de cultura alternativa. A música folk. Nesse meio, a jovem conheceu os cantores Tim Rose e John Brown. Os três começaram a se apresentar sob o nome de O Triunvirato. Em 1963, James Hendrix substituiu Brown e o trio passaria a se chamar Os Três Grandes. Durante esse mesmo ano, inesperadamente, Cass se casaria com Hendrix. Os artistas haviam encontrado o amor prematuramente? Bem, não era bem assim, porque acabou sendo toda uma farsa com o único objetivo de evitar que o músico fosse recrutado para a Guerra do Vietnã. No ano seguinte, a saída de Tim Rose do The Big Three levou Cass e Hendrix a se juntarem aos canadenses Saul Janowski e Danny Doherty. Dessa união nasceria o grupo The Monk Wombs, que duraria apenas 8 curtos meses. Após essa última separação, a mulher atuou como solista por um tempo. Seu velho companheiro Doherty, enquanto isso, tentava persuadir o cantor e compositor John Phillips a incluir a vocalista no grupo The New Journeyman. Até que um acontecimento fortuito facilitou essa decisão. Cass levou uma pancada de um tubo de cobre na cabeça durante uma peça. Depois de sofrer uma concussão cerebral e ficar internada, seu alcance vocal foi afetado. A mulher começou a alcançar um registro mais agudo. Isso foi o suficiente para que Phillips se convencesse de que definitivamente queria esse novo som no grupo. Pelo menos essa é a história que a mulher fez questão de espalhar, porque mais adiante vamos falar sobre o que realmente aconteceu. Finalmente, em 1965, a cantora se juntou ao grupo The New Journeyman, que por um breve período passou a se chamar Magic Circle, e que muito em breve passaria por outra mudança de nome. Após esse terceiro batismo, alcançaria rapidamente a fama. Em 1965, depois de uma noite de bebedeira e inspiração entre seus membros, o grupo Magic Circle passou a se chamar The Mamas and the Papas. Formado pelos cantores John Phillips, Danny Doherty, Michelle Phillips e Cass Elliot, no final desse ano, o quarteto já havia chegado ao top 5 com seu sucesso California Dreaming. No entanto, uma forte disputa interna ameaçava sua continuidade. E o fato é que Michelle Phillips e Danny Doherty mantinham um romance. Qual era o problema com isso? Principalmente porque Michelle era casada com John, e além disso, a pobre Cass já havia declarado seu amor por Doherty. Como se não bastasse, John os pegou no flagra e na própria cama do casal. Porém, o casal se reconciliou e a banda, de alguma forma, conseguiu superar a situação. Ou pelo menos era o que parecia. Em 1967, eles já tinham gravado 3 álbuns. Porém, Doherty se rendeu ao alcoolismo na tentativa de esquecer Michelle. E em abril, Cass deu à luz uma filha, sem saber quem era o pai. A pequena, batizada como Vanessa Owen Elliott, ajudou Cass a encontrar um pouco de companhia em meio a uma solidão que a sufocava. No ano seguinte, sob o nome de Mama Cass com The Mamas and the Papas, foi lançado o single Dream, A Little Dream of Me. Esse foi reconhecido como o ponto de partida da carreira solo de Elliott. Pode-se dizer que naquele momento, The Mamas and the Papas já havia realmente se dissolvido, embora o quarteto continuasse gravando álbuns. O motivo era cumprir com seus compromissos com a gravadora, já que existiam contratos que os obrigavam. Foi assim que 3 anos depois, em 1971, eles lançaram seu 5º e último álbum de estúdio. Em meio a polêmicas por abuso de substâncias, alcoolismo e ciúmes, e até mesmo por problemas de ansiedade e de peso por parte de Cass Elliot, a banda se separou definitivamente. Nesse mesmo ano, Cass sempre afirmou que um único fator foi decisivo para o desencadeamento da separação: seus próprios desejos de focar em sua carreira solo.
Uma carreira que, como era de se esperar, seria bem sucedida, embora não exatamente por sua capacidade vocal. Depois do fim de The Mamas and the Papas, Cass Elliot focou em sua paixão. Durante esse mesmo ano, ela também se casou com o jornalista alemão Barão Donald von Wiedemann, herdeiro de uma baronia da Baviera. No entanto, o casamento terminou em divórcio após alguns meses. Em seus primeiros álbuns solo, a gravadora insistiu que a cantora mantivesse o nome de Mama Cass. No entanto, ela rejeitava esse apelido e preferia se apresentar como Cass Elliot, marcando sua independência em relação ao grupo. Somente em 1972, um novo contrato com a RCA finalmente lhe deu liberdade criativa para gravar usando o nome que ela havia escolhido. Apesar dos elogios ao seu talento vocal e estilo único, seus discos não alcançavam o mesmo sucesso comercial da época. Nos The Mamas and the Papas, a cantora começou a receber mais atenção graças a outros aspectos de sua carreira, suas apresentações ao vivo e suas aparições em programas de televisão. Cass até estrelou 2 especiais de televisão em horário nobre. Durante o início dos anos 70, ela foi uma convidada assídua em entrevistas e programas de variedades. Entre eles se destacaram The Mike Dowla Show, The Andy Williams Show, Hollywood Squares, The Johnny Cash Show e The Carol Burnett Show. Ela foi apresentadora convidada no The Tonight Show com Johnny Carson e participou como convidada no programa em outras 13 ocasiões. Além disso, foi co-apresentadora de The Music Scene na American Broadcasting Company e apareceu no primeiro episódio de The Midnight Special. Ela também atuou como atriz, com um papel de destaque no filme Puffed Stuff. E teve outros papéis secundários como convidada em várias outras, como The New Scooby-Doo Movie, American Style e The Red Sculptor Show. Até 1974, ela havia lançado 5 álbuns de estúdio, uma coletânea de sucessos, um álbum ao vivo e 9 singles sem descuidar de sua carreira como cantora. Entre todas as músicas, seu maior sucesso era a já mencionada Dream a Little Dream of Me. Infelizmente, para o espanto de seus fãs e do mundo inteiro, essa fase promissora seria abruptamente interrompida. E é assim que nossa história volta ao começo. Em julho de 1974, Cass Elliot iniciou uma série de 2 semanas de show solo no London Palladium, no Reino Unido. Imediatamente após o recital do dia 27, ela começou a comemorar. A primeira parada foi no aniversário de 31 anos de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones. A vocalista não bebeu muito álcool durante essa festa e, na verdade, saiu rapidamente. Posteriormente, durante um brunch em sua homenagem, começou a apresentar sintomas que despertaram atenção. Uma tosse e certa dificuldade para respirar não passaram despercebidas entre alguns de seus próximos. Mais tarde, em um coquetel, apesar do bom humor, começou a parecer visivelmente exausta e doente, dizendo estar cansada e precisar dormir, retirou-se para seu quarto. No 12º andar do número 9 da Carson Square, um apartamento localizado no exclusivo bairro de Mayfair, em Londres, que seu amigo Harry Nilsson havia lhe emprestado. Seu amigo e dançarino Joy Crowley também estava hospedado lá. Foi para ele que ela comentou que estava cansada, por isso pretendia tomar um banho e se deitar. Crowley especulou que sua amiga poderia estar com fome, então preparou um sanduíche de presunto. Um inocente sanduíche, que logo se tornaria um boato zombeteiro e entraria para a história como um símbolo do ridículo. Cass Elliot foi encontrada morta em seu quarto no dia 29 de julho de 1974, aos 32 anos de idade. Seu assistente, Dodd MacLeod, a encontrou após várias tentativas fracassadas de contatá-la, indo até a direção. Posteriormente, o corpo da vocalista foi cremado no cemitério Hollywood Forever, em Los Angeles, Califórnia, e sepultado no Mount Sinai Memorial Park. As primeiras notícias que surgiram sobre a morte de Cass falavam sobre um engasgo. Não importou que as investigações forenses desmentissem aquilo, anunciando que tudo se tratou de um infarto provocado por insuficiência cardíaca. Mesmo morta, Cass ainda tinha que continuar lidando com os preconceitos da sociedade. As dietas que Cass fazia eram tão restritivas, e a mulher se exigia tanto nesse aspecto, que acabou colocando em risco o funcionamento do seu coração, um coração que já tinha problemas por si só. Por conta da obesidade mórbida, a vocalista tinha 1,65 m de altura e pesava 110 quilos. Mas quem foi que espalhou o cruel mito que durante anos afirmou que a cantora havia morrido engasgada com o famoso sanduíche de presunto? A verdade só foi revelada mais de 4 décadas depois, em 2020.
O boato surgiu na revista cinematográfica americana The Hollywood Reporter. Sue Cameron, uma jornalista de espetáculos e amiga pessoal de Cass, ao saber do falecimento dela, entrou em contato com o empresário da vocalista com um único objetivo: ter a oportunidade de escrever seu obituário. O homem, chamado Alan Carr, foi contundente com a orientação que lhe deu. Vejo um sanduíche de presunto pela metade no criado mudo. Diga a todo mundo que ela se engasgou com um sanduíche de presunto. A jornalista não acreditou na história, mas se limitou a atender ao pedido. O motivo era que ela achava que estava protegendo sua amiga de um estigma que talvez fosse ainda pior do que o que recaía sobre a obesidade: o do consumo de drogas. Contudo, os legistas confirmaram a ausência de vestígios de drogas e álcool na autópsia. Também não foram encontrados vestígios do famoso alimento histórico em sua boca ou traqueia. No entanto, o dano já estava feito e Cameron viveria para se arrepender de ter perpetuado essa crença cruel e zombeteira que se espalhou injustamente. Nem mesmo as outras teorias da conspiração, que iam desde um complô do FBI para assassiná-la até uma suposta gravidez da cantora por John Lennon, foram suficientes para ofuscá-la. O mito do sanduíche de presunto foi replicado na cultura popular, de Austin Powers a Lost, incluindo Uma Família da Pesada. Foi alvo de inúmeras piadas em rotinas de comédia, filmes e músicas nas mãos de artistas como Frank Zappa, Adam Sandler, Denis Leary, Jack Black e Robin Williams, entre outros. Enquanto Cass esteve viva, a realidade não foi muito mais amigável com ela. Ela travou uma luta constante com seu peso ao longo dos anos. Uma luta que a acompanhou desde a juventude e que marcou todos os âmbitos da sua vida. A imagem que a mídia fez de Cass foi a de uma gorda maternal e bondosa, a quem foi imposto o apelido de Big Mama. Ela mesma disse que não foi ela quem criou essa representação de si mesma, mas sim obra do próprio público. Sou gordo desde os 7 anos e ser gordo te afasta dos outros. Por sorte, fui brilhante com isso. Tenho um quociente de inteligência de 165 e fui muito independente. Isso se tornou meu estilo de vida, expressou ela em uma ocasião. Ao longo de sua carreira, Cass foi vítima de referências sarcásticas cruéis em relação ao seu peso. Como ficou evidenciado, por exemplo, no refrão principal de seu sucesso mais emblemático, Creek Alley, com a frase "Ninguém engorda, exceto Mama Cass". Mas Cass Elliot era muito mais do que seu peso. Todos a conheciam por seu talento criativo, inteligência, simpatia, voz, calor humano, facilidade de conexão com as pessoas, otimismo e senso de humor. Era considerada por muitos como o membro mais carismático de The Mamas and the Papas. E há quem considere que o grupo jamais teria alcançado o sucesso que teve se não fosse pelo talento dela. Ainda assim, por mais incrível que pareça, sua entrada quase foi negada. Lembram da história que contamos no início sobre o tubo que bateu na cabeça dela e alterou seu alcance vocal? E que foi por isso que João a contratou para entrar na banda. Cássia se encarregou de repetir essa versão em várias entrevistas e meios de comunicação, mas isso nunca foi real. As pessoas próximas a ela garantiram que a mulher sempre teve essa voz. E acabou que a história foi uma desculpa elaborada e politicamente correta para justificar o atraso de Phillips ao incluí-la no grupo. Eles escondiam assim a verdadeira razão de sua indecisão. Ele a considerava gorda demais para fazer parte de uma banda pop lucrativa. No ano de 2024, Vanessa Owen Elliott, a já mencionada filha de Cass, escreveu um livro sobre sua mãe, intitulado Minha Mama Cass, Uma Memória. Nele, ela realizou um extenso trabalho jornalístico e abordou temas como a vida pessoal e profissional da cantora, além de suas lutas internas. Minha mãe era uma mulher de tamanho grande e com visão de futuro, que triunfou em uma indústria majoritariamente controlada por homens, expressou ela em uma ocasião. A mulher se tornou de fato um símbolo do ativismo contra a discriminação por sobrepeso, também conhecido como ativismo gordo. Um mês após sua morte, um grupo de feministas ativistas prestou homenagem a ela em um encontro de mulheres em Los Angeles. Vestindo roupas pretas e segurando velas, uma das ativistas do coletivo The Underground Fat afirmou com o microfone na mão que o sistema médico foi responsável pela morte da artista. Ao promover a perda de peso, mesmo conhecendo os riscos, é claro que as contribuições de Cass Elliot para a música foram amplamente reconhecidas. The Mamas and the Papas foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. Como curiosidade, 4 anos após a morte de Cass, o baterista Keith Moon, do The Who, faleceria no mesmo apartamento e sob circunstâncias surpreendentemente semelhantes.
O triste incidente, embora tenha sido causado por uma overdose de um medicamento, aconteceu não só no 12º andar do número 9 da Curzon Square, mas também na mesma cama e na mesma idade. Harry Nilsson, o já mencionado dono do apartamento, decidiu vendê-lo por considerá-lo um lugar amaldiçoado. Cass Elliot deixou uma marca inesquecível na história do rock e do pop nos anos 60, dando vida, com sua incrível voz, a músicas que se tornaram verdadeiros hinos do movimento hippie e do chamado Verão do Amor. Ela também se tornou um símbolo de luta para muitas mulheres, suportando os estigmas de uma época em que os padrões de beleza eram ainda mais rígidos e limitantes do que atualmente. Seu legado mostra que o talento não é definido pela aparência, mas pela capacidade de se conectar com os outros e transcender. No caso dele, através do que realmente o tornava grandioso, sua imensa capacidade artística.